Olá, tribo Conteiro, boa tarde. Boa tarde, todo mundo. Vem chegando, vem entrando, que hoje meu coração tá aqui em festa. Em festa, é muita alegria. Olá, tudo bem? Galera boa entrando, vem chegando junto, vem pra pertinho, que a gente adora a conexão humana. E hoje é só alegria. É só coisa boa passando por aqui. Porque o conteiro é esse lugar de encontros, é esse lugar de escuta, é esse lugar da gente compartilhar vida, compartilhar a nossa história. E não há nada tão bom quanto a nossa história, quanto as nossas descobertas, quanto as nossas trajetórias. Isso é vida que pulsa, né? A gente poder compartilhar é bom demais. E o conteiro, gente, é isso. O conteiro é esse canteiro de gente, esse clube de histórias. O conteiro é uma biblioteca humana, lugar de pluralidade, de diversidade, de encontros, de muita conexão humana. Então seja bem-vindo, seja acolhido e venha receber, mesmo que online, esse calor desse encontro de um coração que está aqui vibrando, pulsando de alegria. Tô realmente com o coração transbordando. Hoje é um encontro extremamente especial para mim. Então, ao invés de eu ficar aqui falando, eu já vi que a Lu entrou. Lu, vou te pegar aí. Bom, gente, é muita emoção do lado de cá. É muita emoção porque essa conversa é com uma pessoa extremamente importante na minha vida. E é um presente para mim compartilhar com quem tá aí, nessa escuta, né? Então, é bom demais. É realmente, gente, um brinde a esse encontro. Vamos começar? Então vamos lá. Meu nome é Kátia Werneck e eu tô aqui para mais uma conversa conteiro. Hoje, dia 20 de janeiro, 14 horas no Brasil, 17 horas aqui no Reino Unido, 18 horas na França. Em qualquer lugar do mundo que a gente se encontra numa vibração de muito amor. E hoje eu falo com Luciana Ayer, não só nutricionista clínica há 29 anos, mas uma fada, uma alquimista. Luciana Ayer, ela ensina a gente como a gente melhor pode se nutrir. Com a nossa inteligência, respeitando aquilo que o corpo diz pra gente. Ela ensina a nutrir o corpo e o espírito e a alma. E ela é, sem sombra de dúvidas, uma pessoa que fez muita diferença na minha vida. Obrigada, Luciana, por aceitar esse convite e por estar aqui hoje compartilhando a sua história e falando de nutrição. Aliás, a sua história e nutrição, né, estão tão entranhadas e entrelaçadas que a gente jamais poderia separar. Tô te pegando agora aí. Oi, Lu, meu amor. Você tá me vendo bem? sempre. Tô bonita pra você? Linda, linda, linda. Obrigada, Olha, Lu. pois é, eu tava aqui ouvindo a sua apresentação. Eu tô desde ontem, já chorei com a mensagem que você fez para me chamar aqui para o seu ponteiro. Acho que hoje eu não vou, vai ser difícil segurar o choro, mas vamos lá. Muito obrigada pela sua generosidade. Eu não sei o que eu fiz para merecer esse coração desse tamanho aí. Muito obrigada. Você faz muita diferença nesse plano aqui. Graças a Deus que a gente tem você na caminhada, viu? Graças a Deus. Agradeço muito. E que eu posso ser útil a você no seu conteiro. Fala para mim. Bom, meu canteiro de gente está aqui muito bem plantado, né? Tá cheio de coisa boa, cheio de corações bonitos, assim, na terra, né? Cheio de raiz muito poderosa nesse canteiro. Lu, então, a pegada do canteiro é sempre a gente falar um pouco da nossa vida, e óbvio, da nossa vida, da onde a gente quer começar, porque a vida é tão ampla, né? Mas é contar um pouco as coisas que fazem sentido para você
e a gente se apresentar um pouco para as pessoas de quem é a Luciana, né? E como chegou até a nutrição, e de como a nutrição chegou até a Luciana, e tudo isso, que essa beleza que você foi descobrindo e que tão bem sabe compartilhar com os demais, com os irmãos. A nutrição é a estrela de luz que me conduz, né? Você sabe que eu acordei com esse samba hoje na cabeça, e é um samba da mocidade, né? De 1992, e como carioca, que hoje em especial está morrendo de saudade do Rio de Janeiro, apesar de eu já estar longe dele há 6 anos, mas hoje me deu saudade, dia de São Sebastião, dia de Oxóssi, né? Hoje eu estou com muita saudade do Rio. Um beijo para os meus queridos todos do Rio de Janeiro, para minha cidade maravilhosa. E eu acordei com esse samba. E a nutrição é a estrela de luz que me conduz, assim, desde muito nova. Eu vou te contar essa história que é bonita. Assim. A coisa começa mais ou menos, eu acho que eu posso chamar de lembrança, né? Eu tenho um irmão, meu querido irmão, Jorge, que ele é 10 anos mais velho que eu tinha 13, ele tinha 23, mais ou menos isso aí, tá? 13, 14. E ele começou a namorar uma macrobiótica. E ele chegou em casa com umas coisas muito estranhas para mim, assim. Tofu, arroz integral. Eu não conhecia isso, né? Eu fui bem alimentada, mas aquele básico, né? Arroz, feijão, legume, aquela coisa básica, mas uma coisa muito... O que ele trouxe foi muito... O meu olho fez assim. E aí eu ia, e ele cozinha muito bem, e aí eu ia para a cozinha com ele, ver o que ele fazia, e provava, e amava aquilo. E eu dizia, eu quero entender mais disso. O que é isso? Né? O que o alimento faz pela gente? Eu fiquei absolutamente encantada com aquilo. Então eu sempre brinco com meu irmão de que ele é o culpado de tudo isso. Ele me lembrou da minha missão, né, aqui na Terra. E aí eu comecei a ler tudo que tinha, era muito pouco, né? A gente está falando aí de 1983, 84, né? Ainda praticamente não tinha literatura de nutrição, tinha muito pouco. E aí eu li o livro do Michio Kushi, né? Que era o macrobiótico. Eu li Sônia Ishii, que tinha o seu primeiro livro ali, Prato Feito. Sônia Ishii passa a fazer parte da minha vida depois de um período, eu conto isso depois. E aí foi incrível, assim, porque ali eu entendi que era aquilo que eu queria para minha vida. Nessa época eu jogava vôlei, eu era atleta, eu tenho um grande... A minha mãe me deu um grande presente quando meu pai morre comigo aos 11 anos. Ele deixa esse planeta quando eu tinha 11 anos, e a minha mãe me coloca para fazer esporte. E isso foi um grande presente na minha existência, que formou o meu corpo muito forte, né? E me trouxe essa ideia da espiritualidade, porque quando ele partiu, eu quis saber o que era morte, eu não entendia aquilo. Eu falei, bom, já volto para a nutrição. Bom, o que acontece? O que acontece? Que a nutrição é a condução, né? O que acontece, né, quando uma pessoa morre, assim, eu fiquei muito curiosa para saber isso. Então, também aos 13, 14 anos, eu já tinha lido todos os livros dos espíritos, do livro de Kardec, livro de... Então, assim, essa fase de 13, 14 anos era uma fase que eu estava me descobrindo muito, assim, o corpo como atleta, esse irmão que traz esse presente. Aliás, um parênteses aqui. Já falei da mãe, já falei do pai, já falei do irmão, preciso falar das minhas 2 irmãs. Você sabe que quando eu vim para esse planeta, eu tenho certeza que lá no meu roteirinho tinha uma parte bem difícil assim que eu ia passar, mas que tinha uma coisa que era presente. Você vai ter 3 irmãos que vão ser o seu presente. Então é um irmão, 2 irmãs, e que depois me trouxeram sobrinhos lindos e que são o meu presente na existência, sempre comigo, né? Então, tô falando. Vamos lá. E aí, então, eu nessa fase 13, 14, foi quando eu entendi. Eu falei, bom, como eu vou viver daqui para frente, né? Com tudo isso que eu já entendi da vida, né?
morte não existe, somos seres espirituais de passagem por aqui. Essa paixão nova que chegou para mim, paralelo a isso, eu recebi uma visita nesse período aí. Isso a gente está falando mais ou menos da época do Plano Cruzado, que não tinha carne. Você lembra disso? Né? E aí, eu me lembro que uma vez a minha mãe chegou com bife em casa, eu comi, vomitei, passei extremamente mal, e ali eu também nunca mais comi carne. Então, assim, esse primo veio visitar, e ele era vegetariano, e ele dizia que comer carne era cadáver. Então, assim, foi uma quantidade de coisa nessa fase da minha vida que me norteou para esses dois olhares, né? O olhar do alimento como um instrumento de força de vida e a espiritualidade como o caminho que não teria ser como trilhar de forma diferente, né? E aí eu paro de jogar vôlei, porque eu estava na decisão, daqui a pouco, ali 15 anos, né, do que fazer, vou fazer vestibular, vou ser atleta. Não, vou fazer vestibular, vou ser nutricionista. E aí as pessoas me perguntavam, que faculdade é essa que você vai fazer? Você vai ser cozinheira de luxo? O que exatamente significa isso? Olha, pra você ter uma ideia, né? Eu entrei na faculdade em 1988, não se falava em nutrição. E eu me lembro que nos primeiros dias de aula, uma das professoras perguntou quem é que estava ali como primeira opção, né? Porque naquela época tinha aquela coisa de você, né, fazer vestibular para medicina, não passar e ter uma segunda opção. Fazer vestibular. Isso, exatamente. E eu e mais uma só que levantamos a mão como primeira opção. Eu fiquei chocada com aquilo, eu falei, vamos em frente. E aí fiz a minha faculdade, e a minha faculdade, com todo o amor, com todo o respeito que eu tenho pela universidade, pelos professores que eu tive, mas eu sofria muito na faculdade, porque eu não ouvia falar em arroz integral, eu não ouvia falar em tofu, eu não ouvia falar naquela nutrição que eu conheci. A nutrição que eu aprendi na faculdade era muito matemática, era caloria, era saber quantos gramas de proteína eu tinha que dar em tal doença. Eu falava, gente, nutrição não é isso. Eu tinha muita certeza que nutrição não era aquilo. E foi muito difícil para mim, porque apesar de eu amar muito, eu era chamada de subversiva, porque eu questionava muito, né? E eu me lembro no meu último ano, que a gente passava pelos estágios, né? De todos os estágios, o que mais me encantava, obviamente, foi o do hospital, né? Porque era a área clínica que eu queria. E aí era interessante porque era assim, a gente participava dos rounds, né, que chama de você ir lá na cama do doente e ter toda era um hospital universitário, né, então tem toda uma forma de aprender, né, era eu e os residentes de medicina. E aí era muito interessante porque depois tinha que escrever no prontuário. E nutricionistas e assistentes sociais, psicólogos, tinham que escrever no prontuário, no final do prontuário. Não existia essa coisa de escrever embaixo do médico. E eu metida, eu era muito metida, do jeito que eu era, assim, né? Por isso que me chamavam de subversiva. Eu ia lá e escrevia embaixo do prontuário do médico, qual era a minha percepção. E sendo estagiária ali, com 20 anos de idade, né? Então, a faculdade me trouxe essa força de perceber o que era, olhar para aquilo que eu não concordava, do tipo, ver um paciente acamado no leito do Hospital do Fundão, comendo biscoito maisena, gelatina, eu falava, não é isso, e eu não tinha com quem dizer que não era isso, foi uma grande angústia, eu te digo. Ao mesmo tempo que foi uma grande força de vida, assim, de dizer, eu quero fazer tudo diferente, eu quero mostrar para o mundo, metida, né? A gente com 20 anos faz isso, né? Que pode ser diferente, né? Que alimento não é isso, né? E aí eu sigo, né? Me formo, e aí eu ganho outro grande presente na minha existência, que foi conhecer o meu mestre, né? Ele estava chegando de Harvard, ele era professor visitante de lá e ele foi aluno do Linus Pauling. Linus Pauling foi prêmio Nobel de Química, foi quem cunhou, por exemplo, o termo ortomolecular, lindo termo, que infelizmente caiu na mão de muita gente que fez muita bobagem com isso. Orto significa correção, correção no âmbito molecular. De quem? Das células, né? A gente corrigir as células no seu princípio mais básico, que são as suas moléculas. E como é que a gente corrige isso? Dando aquilo que é fisiológico para a célula. O que é fisiológico para a célula? Nutriente. Então, fazer ortomolecular é fazer nutrição, né? Então, eu conheço esse mestre chegando, né, dos Estados Unidos, meu querido mestre Elion Povo,
E ele vem para o Brasil e faz o primeiro curso dessa ortomolecular, dessa medicina, dessa nutrição maravilhosa. E eu ali, aos 21, 22 anos, recém-formada, vou fazer esse curso. E ali eu me encontrei, né? Ali eu falei, é isso, né? Isso foi conduzido por uma professora maravilhosa que eu tive, Eliane Bassu, querida, um beijo, que era de nutrição clínica, ela era minha professora na UFRJ, e ela que me conduziu para esse curso. Ela conhecia a família e tal, e ela falou, olha, chegou no Brasil uma coisa que é para você, vai ver isso, né? E aí eu começo essa história de amor, assim, com essa especialização, né? Eu fiz esse curso que era muito denso, era muita informação bioquímica, foi realmente um grande encontro, mas tinha uma coisa que me incomodava. O meu querido mestre falava muito pouco de comida. Ele falava muito da modulação nutricional, como fazer, então o magnésio, como atua na célula, na sinapse, tudo, bioquímica na veia, assim. Mas ele não falava de comida. E aí um dia, depois de uma aula, eu fui até ele e falei, doutor Hélio Pombo, por que o senhor não fala de comida? Eu sinto falta do senhor falar de comida. Ele falou, minha filha, quem é você que eu vejo aqui tão dedicada? Eu era mais nova da turma, quem é você? Ele me perguntou, ele me fez essa pergunta. O que você faz, né? Aí eu falei, eu sou nutricionista, recém-formada. Ele falou, então vem trabalhar comigo e falar de comida. Outro grande presente na existência, né? E aí eu comecei a trabalhar com ele, ele abriu o ambulatório no Gafreguinle, né? No Instituto Frei Caneca, desculpa. Era o primeiro ambulatório de HIV. Naquela época ainda se morria, né, de AIDS. E eu era nutricionista desse ambulatório, eu vivi experiências incríveis, incríveis com essa gente linda que chegava lá muito, muito dolorida, né? Umas histórias muito difíceis ali, eu vi coisas bem humanas, né? E ali e cada vez mais, cada estágio que eu passava, cada lugar que eu passava, eu aprendia cada vez mais a amar as histórias, assim, né? E a querer levar esse conhecimento, né? Que eu com tanta luz recebi, desde muito nova, né? Eu diria que é de muitas outras histórias lá atrás, mas para quem acredita, né? E aí a vida segue, eu começo a atender, né? Já desde sempre atendendo, fazendo consultório, me tornando professora dessa equipe dele, né? E aí uma vez eu ouço de uma médica, era basicamente aula para médico, né? Ela, no final de uma aula, ela veio até a mim e disse assim, você não vai chegar nunca a lugar nenhum, porque você dá o pulo do gato para todo mundo. Não é assim que se faz. Você tem que esconder um pouco o jogo do seu conhecimento. Kátia, aquilo foi um soco para mim. E aí eu falei, olha, eu me tornei professora, eu quis ser professora do conhecimento que eu recebi. E se eu tenho essa honra, né, de ter recebido esse conhecimento, e o conhecimento não é meu, né, eu sou só alguém que verte o conhecimento, eu sou só uma ponte, eu sou só uma mensageira desse conhecimento, como é que eu vou esconder o conhecimento? É muito que difícil. Louco, né? Não faz o menor sentido uma coisa dessa. E aí a minha vida, então, clínica segue, são muitas histórias lindas, né, para contar, e aí quando eu chego ali, mais ou menos com 20 anos de profissão, vou pular esses 20 anos, enfim, muitas histórias lindas para contar, né, eu vou contar duas, só para a gente não perder esse gancho, são muitas, mas eu vou contar duas, assim, uma de um adolescente que me marcou muito. Ele foi para consulta, ele tinha 12 anos na época, ele foi para consulta com o pai e a mãe. Na verdade, quem quis levá-lo foi o pai, a mãe muito contrariada. E ele sentou aqui na minha frente, a mãe aqui, o pai ali numa cadeira mais distante, daquele consultório que você conheceu. E aí,
Era olhar para ele, focar nele, ouvir o que ele queria, e o pai dizendo que era, e a mãe sempre dizendo, mas quando que ele vai poder subverter isso? Quando que ele vai poder comer a salsicha dele? Quando que ele vai poder comer não sei o que ele gosta? E eu nele. Falei, aqui, eu tô vivendo aqui uma luta, né? Bom, ele sai da consulta, naquela época não tinha WhatsApp, era e-mail, né? Eu falei, eu quero que você me escreva, você me conte a sua experiência. Kátia, ele sumiu, um belo dia ele escreve um e-mail para mim e diz assim, eu gostei muito de você, mas eu não pude fazer o que você me deu porque a minha mãe não comprou. Eu tenho, assim, essas experiências que eu passei, me fazia muitas vezes viver uma vontade de botar pessoas dentro da minha casa. Eu brinco isso com meus pacientes ainda, provavelmente eu disse isso para você. Tem uns pacientes que eu tenho vontade de dar comida na boca, sabe? É uma coisa assim de saber que aquilo seria tão importante para a pessoa, né? Mas a gente vai amadurecendo e vai baixando essa bola de querer salvar o mundo, né? A gente vai entendendo que a gente vai passando e vai sendo semente, a gente vai deixando, né, uma possível luz ali, em algum momento aquilo pode servir para esse que hoje deve ter aí uns 20 anos, mais ou menos. E um outro caso lindo, né, Dona Maria, esse eu vou citar o nome, linda, ela já partiu também. Ela chega para mim com 80 e poucos anos, se não me engano, 82. Ela veio trazida pelo filho, muito brava, muito não queria estar ali de jeito nenhum. Minha filha, nessa altura da minha vida, o que eu vou fazer aqui? Mudar minha comida? Eu quero mudar, né? Não mexe na minha comida. Ela tinha um problema intestinal grave, e ela tinha dores reflexas importantes por causa desse intestino preso e tal. Bom, fizemos uma aliança, ela conseguiu fazer, começou a fazer o que eu propus, e ela me ligava tipo a cada 3 dias, assim. Era o máximo, às vezes, eu terminar o meu dia, muito já cansada de tanto ouvir história, né? Mas tinha lá um recadinho no telefone dela e eu ia ouvir o que ela tinha a me dizer. E um dia, numa dessas ligações, ela disse assim para mim, eu quero te dizer uma coisa que eu estou muito constrangida, mas eu vou dizer mesmo assim, eu rezo por você quando eu estou no banheiro. Porque, minha filha, eu passei 80 e poucos anos sem ir ao banheiro direito. E hoje, no final da minha vida, eu faço cocô todos os dias e isso não tem preço, eu nunca mais tive dor. Então, Kátia, eu realmente devo ter feito alguma coisa boa nessa existência para poder merecer tanta história linda, assim, sabe? Porque é isso. É bom demais, né? E você é uma delas, né? Te ver brilhar, te ver, né, nutrida, para mim, um presente, né? Te agradeço muito. Todos os dias. Te agradeço muito, Lu. E nutrição, né, Lu, é um campo muito fácil. Eu não sei o que acontece que nutrição ficou tão fácil de ser banalizado como caloria, quando a gente fala nutricionista, vem sempre na cabeça da pessoa que é para ficar magro, que é para contar calorias, que isso né? Eu sei que eu passei alguns momentos levando coisas prescritas por você e a pessoa falava assim do meu lado no trabalho, falando assim, mas você vai comer isso porque você sabe que a castanha tem caloria. Eu falo, o peixe tem caloria. É isso, a gente precisa de caloria. Aí o outro falava, mas você vai tomar esse suco? Toma Coca Light, porque o suco é muito calórico, né? E assim, cara, que caminho a nutrição tomou, né? Então, esse olhar da nutrição como matemática e não como uma informação para a célula, né? Vamos falar um pouquinho disso, assim. Nós somos constituídos de trilhões de células, né? Quem me conhece já não aguenta mais me ouvir falar nisso, né? Adoro. E cada célula, independente da célula que você estiver pensando, vamos primeiro pensar que as células são entidades vivas inteligentes, né? Elas sabem o que fazer, né? A célula do olho sabe o que tem que fazer enxergar, a célula do sistema imunológico sabe o que tem que se defender, a célula do fígado sabe que tem que metabolizar e por aí vai. Então, são entidades vivas inteligentes que sabem o que fazer, a gente não precisa dar comando nenhum, ainda bem, né? Imagina o caos que seria, né?
Agora, tem uma coisa que a gente precisa fazer por essas entidades lindas, maravilhosas que nos compõem, enquanto um corpo biológico que somos, que é trazer a matéria-prima para essas células, né? E o que é isso, traduzindo? Nutrientes. Cada célula vai depender, em média, aí, de 50 nutrientes para realizar a sua respectiva função. Cada uma, né? E de onde vem nutrientes? Leia-se vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, gorduras. Da onde vem nutrientes? Da comida. A natureza nos deu tudo pronto, né? Então, esse é um princípio muito básico que eu acho que é o que a gente precisa entender. Assim, comida é matéria-prima para a célula. Porque, em princípio, o corpo trabalha o tempo todo em busca de equilíbrio, naquilo que a gente chama de homeostasia, né? Então, o corpo está fazendo tudo o tempo todo o que ele pode para trazer a gente para o equilíbrio. Então, ele precisa dessa matéria-prima para que ele possa fazer essa função, né? E aí, o que acontece, respondendo objetivamente a sua pergunta, o que acontece nos últimos anos, né? É interessante porque eu saio da faculdade em 1992, né? E eu vejo acontecer, né? Esse boom da nutrição, tá? De um lugar que quase não se falava nada, né? Você vai ser cozinheira de luxo, que profissão é essa, né? Para esse boom, onde de repente todo mundo tem um blog, tem né? Enfim, onde todo mundo fala de nutrição, onde a nutrição virou moda. Tem uma parte disso que é muito boa, que é onde a gente começa a ver as pessoas comentando mais, mas tem uma parte disso que foi terrível, porque assim, primeiro virou motivo de angústia, né? Você ia numa reunião social, as pessoas só falavam disso. Ah, isso não pode, isso pode. Ah, o que é isso? O ovo faz bem, faz mal, né? Isso. Muitos equívocos, uma hora o ovo pode, outra hora não pode, uma hora o abacate é vilão, outra hora não é. Nunca foram nenhum dos dois vilões. Então, assim, muito erro, muito equívoco, muito charlatanismo, vamos usar a palavra certa, porque, aliás, charlatanismo é o que não falta neste momento, neste país. Enfim, sigamos. Então, assim, a gente está vendo muito, a gente viu, né? Eu vi crescer muito esse assunto, mas de uma forma muito equivocada. E aí gerando essa confusão que você traz. Né? Do tipo, você estava se nutrindo, provavelmente, com uma castanha do Pará, e alguém dizendo, mas isso é calórico, você vai comer isso? Né? Esquecendo que aquela informação daquele alimento, cheio de selênio, cheio de minerais em geral, cheio de gorduras boas para o teu cérebro, e você não vai comer 1 quilo de castanha do Pará, né? Você vai comer uma porção. Então, assim, esse entendimento básico. Aí eu dizia, o que aconteceu então com a gente nos últimos anos? A gente passou a trocar comida, que é isso que a natureza nos deu, essa base, né? Eu sempre brinco nas minhas aulas, né, dizendo que, e às vezes com alguns pacientes, falam assim, gente, não deveria existir uma profissional como eu, né? Não deveria precisar existir profissional nutricionista, porque comer, teoricamente, é uma coisa inata, atávica, fisiológica, né? A gente não necessariamente precisaria ter alguém dizendo, olha, você tem que comer isso. Em que momento a gente se perdeu dessa sabedoria, né? Exato. No momento em que a indústria de alimentos começa a bombardear a gente com essa alegação de que é bom para você. Isso aqui é bom para você, você precisa muito disso, né? E aí, em paralelo a isso, aquela coisa de tirar a mulher, né? Tô falando mulher porque normalmente é a mulher que cozinhava, né? Antigamente, assim, tirar a mulher da cozinha, porque enfim é cafona ficar na cozinha, perdendo seu tempo cozinhando, que coisa mais, né? Coisa de gente não moderna, né? Então a gente foi perdendo essa conexão com o alimento, né? Com o fogão, com a panela, com o escolher na feira, pelos pacotes, pelas coisas rápidas e fáceis e com a alegação de que é bom para você, vai te emagrecer, vai deixar sua pele assim, vai fazer seu cocô assado, vai não sei o quê, né? Então, assim, gerou essa confusão. Eu costumo dizer que o que eu ensino para os meus pacientes ou alunos, enfim, isso deveria ser dito na escola, isso não deveria ser algo só de um viés, assim, de uma determinada população, né? Que me procura e que se interessa por esse assunto, para que a gente possa retomar esse simples, esse básico. Você é constituído de células dependem inteiramente de nutrientes, e nutrientes vêm da comida que você come. Ponto. Se você troca comida por aquilo que eu chamo de coisa comestível, o que é isso? Coisas que você até come,
mas que não são comida, né? Você está deixando de receber nutrientes, você está deixando de receber matéria-prima para a tua célula para receber substância tóxica. Porque aquele troço que está lá na prateleira, para não dar formiga, não dar barata, não dar mosca, ficar conservado, ficar colorido, ficar crocante, ele tem uma profusão de produtos químicos que a gente chama de xenobióticos. Xeno, estranho, bióticos, biose, vida. Substâncias estranhas à vida. Né? Substâncias que essa célula não reconhece. Não reconhece aquilo como alimento, né? Ela não reconhece isso como alimento. Reconhece como corpo estranho, e aí a gente aciona sistema imunológico. A gente acha que sistema imunológico é uma coisa, é um sistema acionado só em presenças de vírus, bactérias e fungos, né? Não. O sistema imunológico é acionado em presença de qualquer substância estranha. Ele é um nosso sistema de defesa, lindo, maravilhoso. A gente tem que cuidar muito dele. E aí entrou uma substância estranha, entrou um xenobiótico, um corante, um conservante, um aromatizante, um adoçante, um agrotóxico, parênteses para agrotóxico, falando aqui do Brasil, Kátia. Você está num lugar maravilhoso para isso, né? Que você tem mais acesso. Eu acho que ainda estava antes num lugar melhor. A França era... a França é fantástica com alimento, né? Aqui, nesses últimos 2 anos, já foram quase 1.000. 988, eu estava pesquisando ontem, agrotóxicos liberados. Por esse lixo, que a gente não vai chamar de alguém que governa. Né? Só esse ano, 35. De agrotóxicos e pesticidas que são proibidos no mundo todo, já associados a mal de Parkinson, a câncer, etc. Parênteses fechado, respirando, seguindo. Então, quando a gente recebe um xenobiótico, né, uma substância estranha para a nossa célula, o sistema imunológico é acionado. Como é que o sistema imunológico trabalha? Gerando inflamação. Né? O sistema imunológico, ele nos defende gerando esse processo inflamatório. O processo inflamatório é um processo fisiológico, um processo bem-vindo. A questão é que quando a gente estimula demais o sistema imunológico, né, com substância tóxica, a gente permanece inflamado. Então, você vai ver hoje uma pessoa, vai ter pelo menos 2 ou 3 ites, né? Ites significa sempre inflamação. Então, é rinite, é sinusite, é faringite, é gastrite, é colite, tendinite, é bursite. Que tanta ite é essa? Você está tão inflamado? Por que estamos tão potencialmente inflamados? Né? Porque a gente está se tratando como lata de lixo, acionando permanentemente o sistema imunológico e o sistema nutricional também, porque quando entra uma substância estranha, a gente mobiliza energia para jogar isso fora. Lembra lá, a célula está o tempo todo buscando equilíbrio, né? Então, entra uma substância estranha, ela vai gastar energia o sistema vai gastar energia para jogar esse lixo fora para buscar o seu equilíbrio. Então, a gente se desnutre, não só porque a gente não está comendo, né, alimentos de verdade, né, alimento que a natureza deu, como a gente ainda está mobilizando o nosso sistema nutricional para jogar esse lixo fora e gerando um processo inflamatório no corpo. Consequentemente, doença, né? Todas as doenças que a gente vai estudar, todas, sem exceção, a gente está falando de um processo inflamatório, tá? Então, a origem, em boa parte, é nutricional. E aí é interessante, né? Porque como eu falo disso há 29 anos, para mim isso parece que todo mundo já sabe disso. Como é que você não sabe disso? Não sei. E aí a gente precisa repetir muito esse básico, né? Com muito amor, com muito respeito, repetir. E aí eu cansei. Chegou um período ali, quando eu fiz mais ou menos 20 anos de profissão, que pega justamente esse momento, essa confluência de muita gente falando, muita gente... E aí eu percebi o seguinte, interessante, porque as consultas mudaram muito ao longo dos anos. Nesse período aí, mais ou menos, que eu estou falando ali, talvez o que... 2000 e... Eu tenho um pouco de dificuldade com o tempo, mas enfim... 2008, talvez, 2010. Isso, boa, Kátia, isso. Eu comecei a perceber que o meu maior tempo de consulta era limpando o lixo conceitual. Né? A pessoa vinha com muita informação do fulano, do Beltrano, do blog, do não sei o quê, e era um bombardeio de pergunta e eu pouco conseguia chegar, era literalmente limpar um monte de lixo para conseguir chegar um pouco na pessoa.
lixo conceitual, para conseguir chegar na pessoa, né? E aí e isso eu já tinha quase 20 anos de profissão. E aí eu dei pane. Eu dei pane e porque eu trabalhava, eu amo, né? Então eu trabalhava muito, assim, era uma coisa de não stop mesmo, assim, vamos lá. E aí quando eu chego ali mais ou menos em 2013, eu preciso tomar uma decisão, né? Que eu falei, bom, estou exausto, mas eu não quero, eu preciso confessar que eu cheguei até a pensar em não ser nutricionista mais, né? Mas Ainda eu bem falei, que você voltou assim para a sua missão. recuei, né? Eu precisei recuar, eu fiz uma viagem para o Canadá que foi muito importante para mim, eu dei uma parada assim, de tempo, pequeno tempo, e quando eu voltei aqui, eu estou falando de 2014, foi na Copa, eu saí do Brasil, eu fui para o Canadá, e aí quando eu cheguei, aí aconteceu uma coisa que foi muito difícil também, né? Porque eu atravessava a Galeria Menescal para trabalhar, né? Para quem não conhece, Galeria Menescal Copacabana é uma galeria que junta duas ruas muito movimentadas de Copacabana e meu consultório era por ali. E eu atravessava a Galeria Menescal para trabalhar chorando. Falei, tem alguma coisa errada comigo, eu não posso. Claro que na hora que eu entrava no consultório, que eu sentava, era outra história, assim. Eu amo, né, o ser humano, eu amo ver as histórias, eu amo. Então, aquilo, de alguma forma, me tirava desse lugar de dor que eu estava, assim, de cansaço, na verdade, né? E aí eu falei, eu preciso mudar a minha vida, né? Eu conversei seriamente com a minha alma e falei, olha, se é para continuar no planeta, eu quero algumas coisas diferentes aqui, né? E uma delas foi sair do Rio de Janeiro, porque eu precisava de algumas coisas para conseguir continuar bem no planeta e continuar fazendo o que eu amo, que era beber água de nascente, que era comer comida orgânica direto do produtor, que era ter acesso direto à natureza, sem precisar ter medo de estar na praia, como eu comecei a ter. A gente começou a não poder desfrutar do Rio de Janeiro, né, também nos últimos anos. Relaxar, né? Estava ficando difícil relaxar no Rio de Janeiro. E natureza maravilhosa, exuberante, mas difícil de desfrutar. E aí, e ter uma boa internet para trabalhar. Era isso que eu precisava. Tinha essas 4 premissas, assim, essas 4 pré-requisitos, né? Quando eu comecei a decidir sair do Rio. E aí, em 2015, foi um ano para decidir, muito medo, muita dúvida. E você sabe, uma das coisas que eu aprendi é que a pior coisa que a gente pode ter é dúvida. Porque a dúvida racha, gente. Sentir medo, sentir tristeza, sentir alegria, isso tudo faz parte, né? Mas a dúvida é algo que desconecta a gente, né? Porque a gente fica com a energia errática, né? Para onde eu vou? E aí a energia não nos serve, né? Porque a energia está ali para servir a gente, para amar a gente, para conduzir a gente. Estou chamando de energia, você chama do jeito que você quiser. Mas quando a gente não direciona, né? Quando a gente fica Não coloca foco, dúvida, né? Ali isso, a energia não serve, não nos serve, né? No sentido de serviço, né? E aí eu passei por tudo isso, né? Nesse ano de 2014, 15, e aí teve um dia, também preciso compartilhar isso, que é muito lindo, que eu, nesse conflito, né? Eu falei, e aí, Luciana, você vai ficar nessa dúvida? Como é que vai ser isso? Você não está suportando viver mais do jeito que você está vivendo. Eu ouvi, né? Eu senti, eu percebi, como você quiser chamar, a seguinte ideia: você está esperando a sua asa abrir para você voar. Não é assim que funciona. Se joga que a sua asa vai estar lá para você. E aí eu fui, né? E aí eu, em junho de 2015, saio do Rio de Janeiro, e já são quase 6 anos, né? Desfrutando, quer dizer, passei por alguns lugares que tinha um pré-requisito, não tinha 3, tinha 2, não tinha 2, enfim. Hoje eu encontrei, hoje não, já há mais de 3 anos eu encontrei um lugar onde o coração mandou parar e que me dá todas esses pré-requisitos atendidos, né? Então, a água que eu bebo é água de nascente, porque eu não aguentava mais comprar água de coisa de plástico no Rio de Janeiro, né? A comida que eu como é direto do produtor, eu conheço, eu sei quem é, eu vejo daqui, do outro lado da minha casa, eu vejo uma das produções. Então, assim, eu pude me nutrir, né? Eu precisei fazer esse recuo, né, para me nutrir, para poder continuar a minha caminhada.
né? Que é ensinar as pessoas a se nutrir, né? Nossa, e é uma missão incrível. Lu, assim, eu lembro, assim, é claro que, gente, a história é dela, mas é porque a minha história cruzou com a dela e eu vou fazer só um parênteses. Eu lembro que eu cheguei na Luciana pela primeira vez com uma sacola. Eu fiz uma hora antes, eu cheguei um pouco antes, desci e comprei coisas no supermercado. 2004, eu assim achando que eu estava indo na nutricionista porque eu queria fazer uma dieta. Comprei corpos, é, comprei tudo que tinha escrito light estava na minha bolsa. E foi a Luciana que me ensinou a que aquilo não era comida. Ela pegava com muito amor naquele momento cada coisinha que eu tinha comprado e me ensinou a ler rótulo, me ensinou a entender o alimento. Acho que a Lu travou. Travou para vocês ou só travou para mim? Será que você está me ouvindo, Lu? Será que você está aí? Não. Ela caiu. Lu, tô te pegando novamente. Inspiração máxima, Ricardo Osório, verdade. Deixa eu pegar a Luciana. Bom, eu trabalhava com você sempre te enchendo falando da Luciana Ayer, né? Peraí. Voltei? Você aqui com a Tinha gente. perdido seu áudio, me desculpa. Continua, meu bem, me perdoa. Eu estava contando que a primeira vez que eu fui ao seu consultório, eu tinha uma sacola de compras achando que eu estava ali de dieta, né? E aí você me ensinou lá de trás a ler esses rótulos, a entender que aquilo. E incrível que esse aprendizado a gente carrega para a vida e para a vida das que nos cercam e para as pessoas que a gente ama, que a gente convive, né? E durante muito tempo esse conhecimento e tudo que você me apresentava e que eu estava descobrindo todos os dias com você passou a ser a minha referência. Eu não precisava mais. Eu parava para fazer uma escuta. Será que realmente é isso que eu quero? E aí, só compartilhando um episódio, eu fui para os Estados Unidos passar umas férias na casa do meu irmão. E falei com você, Luciana, tô apavorada, porque lá eu sei que eu vou comer hambúrguer, eu vou comer não sei o que, eu vou comer donuts, eu vou comer... Nananã. Chegou na hora e isso não aconteceu. Eu, eu tinha... eu já tinha aprendido novos sabores, e é incrível isso, né? É lindo isso, né? E isso é o que eu chamo de reconexão, né? Porque essa sabedoria, ela está na célula de cada um de nós. Por isso que eu digo que eu sou ponte ou que eu sou mensageira só, porque assim, eu só lembro as pessoas, né? Eu não estou ensinando nada para ninguém, porque essa sabedoria, Kátia, ela é inata mesmo, ela está lá em cada um de nós, né? Então, quando a gente lembra, como é o exemplo que você está dando, né? Você começou a se nutrir, você começou a relembrar sabores, reconhecer sabores, e aí quando entra aquele troço lixeirento lá, sintético, você fala, é igual criança, quando não foi acostumada aos raros pais que permitem que uma criança não beba refrigerante na mamadeira ou não coma doces muito cedo, né? Ela vai ter tempo do mundo todo para comer açúcar. Então, se você puder segurar, né, nessa primeira infância. Então, os pais que permitem isso é muito interessante, porque quando a criança entra em contato, às vezes eu tenho a história também de uma paciente que me relatou isso. Ela foi para uma festa, essas festinhas de criança, né? E aí o filho dela foi acostumado só a comer bem, não sei o quê, e que aí e ele não pegava, as bandejas passavam com os refrigerantes, os cachorros quentes, e ele não ligava, assim, ele queria brincar, né? E aí as mães começaram a cair de pau nessa mãe, dizendo, você é cruel, você está privando o seu filho. Olha, isso é algo... É uma inversão, né? É uma inversão. A gente está num mundo em que a gente está tendo que defender o óbvio, né? E por isso tanta exaustão, né? Porque a gente está tendo que defender o óbvio, né? Então, vamos em frente. A gente é bem nutrido, a gente consegue. E aí, essa mãe, né? Caindo de pau. E aí,
algum pai, em algum momento, são lá, que diz assim, não, cruel é dar salsicha para uma criança. Ufa, né? E aí essa mãe chega dessa festa e me liga, chorando. Ai, Luciana, você acha que eu estou criando meu filho errado? Você acha que eu estou... Olha só, né? Você acha que eu estou alijando ele, isso vai ser ruim para ele? Eu falei, oi, volta, onde você foi, né? Volta, conecta de novo, porque não é você que está fazendo algo errado, né? Não é você que está... É isso, né? A coisa dos subversivos são sempre os estranhos, né? A gente tá aí, a gente precisa subverter essas lógicas ilógicas, né? A gente Você sabe, precisa... Lu, Sim. quando eu comecei, quando eu comecei a seguir um cardápio legal, acho que talvez o primeiro cardápio que você fez, eu ia para casa do meu pai e ele falava assim: essa nutricionista sua é uma chita. Vai ser impossível comer aqui em casa. Impossível, Catinha, é impossível. Impossível, tudo que essa Luciana é chita. Com o passar do tempo, ele falava assim, isso aqui que eu tô comendo, mas assim, o tempo precisou passar muito para ele. Quer dizer que eu não posso passar? Eu falei, pai, você é um cara que fez cirurgias no coração, que não sei o quê. Não dá para você comer o seu pão de manhã com margarina. Margarina. Eu lembro disso, eu lembro que você contava isso. Passa pelo menos uma manteiga boa. Mas o cardiologista diz que tem que ser margarina, né? Diz, e aí uma tem que ser hidrogenada estranha, um xenobiótico, né? Uma hidrogenação artificial é uma substância estranha, a célula não reconhece, gera processo inflamatório, gera placa de ateroma. Né? A gordura hidrogenada é uma das causadoras dessa placa de ateroma via processo inflamatório. Né? Então, assim, é contra isso que a gente tem que, né, respirar e vamos lá, informar que existe um outro mundo, né? E eu acho muito interessante. Há pouco tempo mesmo eu recebi um telefonema de uma pessoa que ia chegar para mim pela primeira vez e ela me fez algumas perguntas. Eu acho super legítimo a pessoa saber se é para ela, né? Se eu sou a profissional que pode ajudá-la. Então eu gosto de responder previamente, né? Antes da pessoa marcar a consulta, caso ela nunca tenha visto nada do meu trabalho, né? E aí ela me perguntou assim, dentre as perguntas feitas, você é muito radical? Aí eu falei, você pode definir radical para mim? Porque assim, a definição, né, da palavra radical vem de raiz, né? Então, se é do ponto de vista da palavra, da origem da palavra, eu sou. Porque eu vou na raiz, eu vou na base. Né? A gente vai trazer o que está aí, inato para você, que você só precisa lembrar. Agora, se você usa o radical como termo extremado, bom, também posso ser, porque de repente, se você comer margarina e não vai comer mais margarina, isso pode ser extremado para você. Né? A mulher não marcou consulta. E tudo bem, é melhor assim. É melhor Isso, assim. Isso, é melhor assim. Né? Porque é uma questão de ponto de vista, realmente. Bom, eu te recomendo para todo mundo, né? Porque eu sempre falei para as pessoas que eu amo, assim, se eu posso compartilhar uma coisa no mundo, que para mim é a mais importante, vá a Luciana. Conheça a Luciana Ayer. Isso para mim assim é o que eu posso dar como o melhor presente. Por isso, assim, no conteúdo também, né, que esse seja o melhor presente que eu posso trazer para você, me faz tão bem. Conheça a Luciana Ayer. Mas algumas pessoas insistem nessa questão e que é muito normal. Mas vem cá, ela passa qual dieta? É dieta cetogênica? É dieta de contar pontos? É dieta jejum intermitente? Ela trabalha com... Enfim, eu falo, não, ela não faz, não, é outras coisas. Mas então qual é o tipo de dieta? Eu falo, não, é outra coisa. Mais uma vez, vamos na origem da palavra. Só que antes de falar disso, mais uma vez eu agradeço a sua generosidade. Isso é coisa do seu coração lindo, né? Onde você fica querendo dar de presente as coisas que são boas para você. É a sua generosidade que faz isso. Você é um ser... Eu tenho uma honra profunda de ter no meu caminho. Muito obrigada por sua generosidade. Tá? Dieta vem do grego, significa alimentação diária. Então, dieta todos nós fazemos a partir do momento que a gente abre a boca para comer qualquer coisa, seja alface, seja linguiça, seja margarina, seja whatever. Né? A gente
está fazendo dieta ao abrir a boca e comer. E dieta significa alimentação diária. E a gente aprendeu, só que a gente aprendeu equivocadamente, que dieta é restrição, né? Dieta, tipo, que tipo de dieta, né? Cetogênica, né? Todas essas que você citou. E aí, assim, também é interessante ver nesses 29 anos a quantidade, né, de modismo, né? Então, agora é a galera fitness, né? Agora é a batata doce com frango, né? Então, assim, menos mal, né? Mas tem whey protein, tem aí um monte de lixo também. Pelo menos a pessoa está comendo batata doce, não está comendo adoçante, né? Mas, enfim, como já teve o período dos diet, né? Light, etc. Então, tem essa ideia de que você, para nutrir-se ou para atingir algum objetivo, que normalmente é isso que a pessoa quer, ela precisa ter alguma restrição nomeada, né? Qual é a dieta que você prescreve? Comida. Alimentação diária com comida que a natureza te deu. Ah, Luciana, mas porco a natureza deu. Ok. Você conseguiu um bom porco para comer isso, você acha legítimo comer porco, que você então come um porco, mas dentro de um cardápio organizado. Sabe? Então, é isso, é uma coisa de organização de bons alimentos, porque é só isso que o seu corpo precisa. E aí, pegando o viés do porco, porquinho, e não aquele negócio de colorido, né? Que as pessoas acham rosa. Aquelas coisas rosas no mercado. Rosa bebê, pink, vinho, né? Com mortadela, presunto, a salsicha, etc. Isso não é alimento. Né? E aí é interessante, por exemplo, em dietas em que as pessoas querem tirar açúcar, né? Aí elas comem presunto, tudo light, essas coisas, essa ideia, né? Elas nunca leram rótulo. Porque o que acontece? Aquilo ali tem glutamato monossódico, que é um sal sintético para realçar sabor. Altamente tóxico e lesivo, principalmente para o neurônio. Tá? Leia o rótulo, glutamato monossódico. Você vai ver isso presente em praticamente tudo que é salgado e industrializado. E contém nitrito, que é um corante rosa, né? O nitrito é amargo. Então, o que eles fazem para neutralizar a presença do nitrito? Eles botam açúcar. Então, presunto tem açúcar. Salsicha tem açúcar. Todas essas coisas que você come para ficar fitness, que é proteína, você está comendo açúcar. Então, assim, é esse desconhecimento que a gente precisa clarear, né? Para que a gente possa lembrar as pessoas. Mais uma vez, repito, a minha missão é lembrar algo que... Mais um exemplo assim, de uma menina ontem, uma linda, 24 anos. Ela até colonoscopia já tinha feito, com 24 anos. Uma dor abdominal absurda, ninguém descobriu o que era, muito medicada. Era simplesmente alimentação errada. E foi muito interessante, porque conforme eu ia falando para ela, ela fazia assim, eu já sei disso, eu sei que isso me faz mal. Eu sei que foi isso que eu comi naquele dia que abriu aquele quadro que me levou para emergência. Eu só lembrei a ela, né? Ela só precisava de alguém que dissesse: você está certa na sua percepção corporal, você não tem que comer planquê de peru ou pão Vic Bold ou whatever. Né? Você não é isso a sua alimentação. Né? Então é muito lindo, né? Muito lindo. Muito lindo esse teu trabalho, é a forma como você conduz toda essa história da nutrição de uma maneira tão humana, tão serena, sabe? Muito lindo é a maneira como você fala com a gente, a maneira como você faz com que a gente ative essa memória, esse conhecimento, essa sabedoria que a gente recebe, mas que em algum momento a gente vai perdendo, a gente vai esquecendo, sabe? Então, lindo é esse retorno da gente, com a gente mesmo, e que você... Mãe, aí a Luciana, minha mãe está dizendo assim, excelente a conversa. Minha mãe, mãe, a Luciana é um presente para você. A gente está num momento, Kátia, do planeta, das nossas existências, se você me permite entrar um pouquinho nisso. A gente ainda tem tempo? Eu nem sei quanto tempo a gente tem. A gente tem 5 minutos.
a gente está num tempo em que a gente precisa lembrar, a gente precisa despertar, né? A gente precisa perceber o corpo, perceber as nossas necessidades. Eu sou profundamente apaixonada pela palavra nutrição na sua acepção mais completa, assim, né? O que é nutrir? Né? Então, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que a gente precisa se fazer em todos os níveis. Essa relação me nutre? Essa casa me nutre? Esse emprego, esse trabalho me nutre? Essa escolha que eu estou fazendo me nutre? Essa comida que eu estou comendo me nutre? Porque é isso, eu sinto que é isso que a gente está precisando lembrar. Né? A gente, para seguir nesse planeta daqui para frente, a gente vai precisar ter esse despertar de consciência, essa reconexão com a gente mesmo. Eu acho que estamos todos em busca dessa conexão. No final das contas, eu acho que a gente dá 1000 voltas para chegar nisso, né? E para descobrir isso, que a gente não sabe muito bem o que é, mas que a gente fica buscando em muitas coisas, né? E que no final é só a conexão com a gente mesmo, né? Então, eu acho que a gente está num momento de autoaceitação, autoamor, autorrespeito. Mais do que nunca, a gente está precisando se dar isso, né? Parar com essa coisa de tá errado, alguma coisa errada com o seu corpo. Não, não tem nada errado com o seu corpo, do jeito que ele é, como ele se expressa no mundo. Né? Então, vamos nos autoaceitar, nos auto-amar, nos dar muito carinho, não tá mole estar nesse planeta nesse momento, a gente precisa se tratar com muito amor, com muito respeito. A gente precisa lembrar da transitoriedade dessa vida e escolher como é que a gente quer viver aqui daqui para frente. E meu desejo, meu sonho, né, se eu posso dizer assim, é que a gente viva aprendendo a se amar. Talvez um dos maiores desafios, né, é esse amor próprio, essa autoaceitação e essa lembrança do que realmente importa nessa nossa trajetória. Obrigada, Lu. Eu te agradeço, meu amor. Muito obrigada por mais essa conversa tão necessária, por mais esse encontro. Eu te agradeço profundamente. Vontade de te abraçar, igual aquele nosso abraço. Receba meu abraço. Eu estou sentindo daqui o figo, do pé de figo, aí de trás da sua casa. Eu vou contar. Eu hoje de manhã colhi, tem um pé de figo aqui atrás, onde eu moro. Eu fui lá colher, pensando na Kátia, pensando em todos vocês que estariam aqui. E aí eu fervi esse figo para deixar, né, o cheiro do figo aqui para te receber. Estou aqui sentindo o cheiro do figo enquanto eu estou falando com todos vocês. Né, o figo do meu pé aqui atrás. Vida. O que nos nutre, né? Sim, bom, você me nutre muito, com muito amor e muito obrigada. Gente, obrigado por ter vindo ficar com a gente nessa conversa, gerando essa energia de amor e de afeto. Muito obrigada, Lu, pela sua existência. Eu que agradeço a você, toda a minha trajetória, todas as pessoas que passaram e existem na minha vida. Muito obrigada. Obrigada, gente. Essa conversa vai ficar salva aqui no IGTV, @ConteiroHistórias, com @ da Lu, para quem quiser falar diretamente com ela. Beijo imenso. Te amo. Todo o meu Beijo. amor também. Te amo. Beijo.